dados mostram que muitas mulheres acabam perdendo oportunidades profissionais e também o seu trabalho por se tornar mãe. Ao mesmo tempo, as empresas perdem talentos engajados e comprometidos ao continuar com essa situação instalada. É verdade, nós tivemos avanços nos últimos anos, especialmente nos últimos 5. Mas ainda tem muita coisa para a gente entender que está ideal para quem é mãe ocupar o mercado de trabalho. Com a gente no episódio hoje do Futuro do RH, aqui em parceria com a Piuí, é sobre isso. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers e co-realizadora desse Futuro do RH aqui com a Piuí. Estou hoje aqui com uma querida, uma amiga, que não é de muitas vidas, mas parece, né, Mari? Marina Venturi, ela é a base, a gente tem que dizer que eu sou mãe da Belle, ela é mãe de Gael e Ian, mas ademais disso, é uma pessoa potente, que está envolvida na sua história de vida com comunicação, nos principais meios que vocês conhecem e em todos os meios que vocês não conhecem, que hoje faz parte de um lugar que eu tenho reverência, que é a comunidade da Bitumana. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô emocionada de estar a Lígia Zottini, gente, desculpa. Não é, tá? Não, vai ser uma emoção só, assim, alguns episódios a gente se emocionando só de tocar no tema maternidade, um programa inteiro sobre maternidade e trabalho, preparem, né? A gente que tá nessa jornada se sente muito auto-identificado. Eu lembro que eu começo a minha história com maternidade, eu vou deixar gravado aqui, porque eu já falei em muitos lugares, mas eu nunca gravei na frente da câmera. Dani Junco, que é uma das fundadoras ali do ecossistema de Bitumami, a nossa história se começa, né, se entrelaça juntas ali, Voices nascendo, Bitumami também, é uma grande referência de nova economia, Chanel, como tudo que acontece na minha vida, é novo humano, tá fazendo novas coisas para trazer esses futuros mais saudáveis, eu quero saber mais. E entrevistei ela num programa que eu tinha na rádio ainda, né, na Geek. E eu lembro que ela falava, né, da mãe, do programa, do Fight Like a Mother, né, que é a camiseta base de vocês, então lutar como uma mãe. E aquilo foi me dando uma emoção, que eu já tinha visto, eu já conhecia ela há quase um ano, mas naquele programa eu me emocionei profundamente. Eu já estava grávida e não sabia. Olha só! E assim foi a minha história com a Bitumami hoje. A reverência nasce desse lugar, dessa potência. Vamos começar do início? Vamos lá, maternidade para você, trabalho, e o que te faz hoje estar envolvida com negócios para empoderar, protagonizar mulheres no mercado? Vou começar contando da minha maternidade, tá? As minhas maternidades. Sou mãe de 2 meninos. E eu falo que o Gael, que é meu filho mais velho, ele me deu asas. Ele me mostrou o tamanho que eu podia ter, assim. Eu vivi, materializei um milagre, acompanhando minha gestação, o nascimento dele, o desenvolvimento dele. Na segunda gestação do Ian, eu passei por um processo muito complexo profissional, de muita violência, muito assédio na gestação, na licença maternidade, e foi muito complexo. E a Dani também foi esse ponto de virada. Ela me estendeu a mão e quando eu vi tinha mais um monte de mulheres ali para mim. Então eu também me emociono muito a falar isso, de fazer parte desse lugar. E o Ian, que é meu filho mais novo, eu não sentia ele mexer na minha barriga durante o dia, assim, de tão densa que eu tava, de tanta coisa que eu precisava fazer. E aí, quando eu ia relaxar, tomar um banho, dormir, eu lembro de mexer muito na barriga e pedir desculpa pra ele. Não queria que você estivesse sentindo isso. Desculpa, mamãe te ama, vem tranquilo e tal. Isso no meio da pandemia. Eu descobri que eu tava grávida em janeiro de 2020, o março o mundo fechou. Aí a gente descobriu juntas, eu descobri dia 12 de dezembro de 2019. Eu descobri 2 de janeiro de 2020, meu aniversário. Inclusive foi um presente, meu ano novo total. Botava. E aí, passando por todo esse processo, o Ian me deu o plano de voo, porque eu tinha asas e não sabia necessariamente para onde eu podia ir. Eu me sentia maior, mais corajosa, com muitas outras habilidades. Quando o Ian nasceu, ele veio direto pro meu colo e a nossa conexão foi direta, imediata. Ele estava sempre muito ali presente. Então, nas mamadas, ele ficava me olhando. Às vezes eu tava super estressada, nervosa, eu olhava pra ele, dava uma risadinha, sempre dando sinal de tá tudo bem, mãe, a gente tá junto. Você vai ver que vai dar tudo certo. Né? Saí desse processo de violência, o Ian me trouxe um compromisso, ele me mostrou um compromisso que já estava muito ali, que era de não aceitar mais violências profissionais e de não calar, não silenciar diante de nenhuma violência. E esse propósito me une ainda mais a essa comunidade de mães e mulheres, porque esses relatos, isso aconteceu comigo há alguns anos, esses relatos continuam chegando pra gente. Então, quando eu olho para a maternidade, eu olho para a potência disso tudo.
E o Ian me mostrou que, além de ter o tamanho todo que eu tava, eu podia estar em qualquer lugar. O Ian me mostrou que eu não precisava ter um sobrenome corporativo, que eu podia olhar para as trends que, de fato, se conectam comigo. Então, a maternidade, para mim, é tudo isso. Ao mesmo tempo em que eu brinco dizendo que a maternidade é uma mistura de uau, ou fui eu que fiz, e eu olho pra eles, às vezes eu falo, mano do céu, por que eu fiz, sabe? Sim, é um equilíbrio bem louco desse amor, assim, e de tudo que vem junto da maternidade. Não usa sombra, é isso que não faz semana e não tem pra onde entregar, a gente assim, e potencialmente o último momento desse nó, dessa rede imensa que pode ter ao redor de uma criança. Exato. Começa e termina aqui. Tem alguns dados que me alarmam, assim, sabe? Ainda. 28% do rendimento médio de uma mulher é menor que um homem. E passa por essa matemática do vai ser mãe ou não, né? O IBGE fala de estatísticas de gênero, apenas 54,6% dos que possuem filhos de até 3 anos estão empregados. Por sua vez, 89,2% dos homens com filhos pequenos estão no mercado de trabalho. Outros dados, né, da Conduru Consultoria, agora de 22, 70,8% das mulheres com filhos possuem mais dificuldade de conseguir novas oportunidades de trabalho. Cara, 2024, Mari. Você sabe que é bem complexo mesmo, porque é isso, os relatos, eu passei por tudo isso há alguns anos, então eu sou uma das mulheres dessa estatística. Tem a pesquisa da GV de 16, que fala que 48% não retorna ou perde seu trabalho em até 2 anos com seus filhos. Eu sou uma dessas mulheres. Eu acho que é muito importante ter dado, mas saber que o dado parte de vidas, né? Sim. Porque vidas foram impactadas diretamente por esses números. Tem uma pesquisa do ano passado, da PUC do Rio Grande do Sul, que foi olhar os microdados das PNADs contínuas, assim, e chegou a um número que é bem nisso que você trouxe. Ter mais de um filho, ter mais filhos, tira 40% das mulheres no mercado de trabalho. Sabe quantos homens são impactados por isso? 0,6. Ó, porque a conta da maternidade é da mulher e a gente precisa parar de falar de maternidade necessariamente e começar a olhar para a parentalidade com diversas formas de uma formação de família e voltando para a ancestralidade, para as sabedorias ancestrais de que precisa de fato de uma aldeia para criar e educar uma criança. E isso a gente não está falando só de pessoas físicas, a gente está falando das empresas também. Sim. E isso tudo acontece muito porque a gente não tem políticas públicas e privadas, as empresas também não olham para a maternidade como algo que ela é, que é o natural. Porque se a gente para de ter filho, a sociedade deixa de existir. A frase da Dani é maravilhosa. Sim, metade do mundo é mulher e outra metade vem de mulher, entendeu? Exato. Então, a gente pode falar da política de licença maternidade. 4 meses. A OMS recomenda a amamentação exclusiva por 6 meses. Sim. Então, isso já viola um direito, e aí trazendo muito meu lado especialista em direitos humanos, já viola o direito de existência dessa criança e de acesso à alimentação adequada, à saúde. Aí essa mulher que tem que voltar com 4 meses, ela muito provavelmente vai desmamar essa criança, porque no trabalho dela, ela não vai conseguir ordenhar, ela não vai conseguir guardar o leite para conseguir chegar em casa e oferecerem, mandar para as creches, para as escolinhas ou para quem está ali na rede de apoio, enquanto ela está fora trabalhando. E aí, se a empresa assina o termo de empresa cidadã, pode dar até 6 meses. Sim. Ok. A dos homens é de 5 dias. E aí, se assina o termo de empresa cidadã, vai dar 15. Assim, 5 dias é o carnaval, é o feriado do carnaval. Exato. Como que você cria vínculo e traz a responsabilidade compartilhada dessas 2 pessoas que colocaram essas crianças no mundo? Isso porque a gente está falando aqui de um casal heteronormativo, né? Porque os casais homoafetivos, são 2 mulheres, uma tira licença maternidade porque ela e a outra vai na maternidade, ou tira 1 mês, porque aí emenda férias. Mas a gente precisa olhar para isso de outra forma, porque a gente precisa entender, e assim, tem muitas mães solo também, que é uma outra realidade. Mas a gente precisa entender a necessidade de olhar para essa criança, olhar para a chegada dessa criança na família, independente se foi de uma gestação ou se veio por adoção,
olhar para a chegada como um momento crucial para o desenvolvimento dela. Sim. E não violar o direito. Porque a gente já nasce com o direito violado. Não, mas tem alguns vídeos, né, de TikTok, Instagram, que é ótimo, porque eles mostram toda. Você falou uma incompatibilidade. Olha, é ideal, a lei pede, as melhores práticas pedem 6 meses, você tem que voltar com o parto. As melhores práticas pedem que a mãe é ainda uma simbiose, mãe bebê até os 2 anos, as minhas emoções afetam. E aí você fica várias horas e não tem nenhum hibridismo, flexibilidade. Como? E esse ser chamado mãe, mulher, gerencia todas essas demandas incongruentes dentro dela mesma. Ele veio outra pesquisa que fala que a gente trabalha pelo menos 11 horas a mais. E aí as empresas enxergam isso como falta de produtividade. Não justificam o salário menor da mulher porque ela tem várias outras demandas. E é engraçado, eu vou trazer de novo pontos da nossa cidade, porque o meu filho mais velho, ele estava assistindo o jornal comigo um dia, e aí o jornal apresentou uma matéria falando sobre essa pesquisa da diferença salarial entre homens e mulheres. E ele estava brincando aí. Brincando, E aí falou da diferença salarial ser ainda maior quando se trata de uma mulher negra. Ele parou o que ele estava fazendo, daí ele falou: mamãe, você trabalha muito. Por que você ganha menos que as outras mulheres? Ou por que você ganha menos que os homens? Isso é muito injusto, Simara. E aí eu parei, assim, eu fiquei olhando e falei: Jude me tirou tudo isso, assim. Eu falei: mas onde você viu isso? Ele acabou de falar na TV, mamãe. Por que isso não pode acontecer? Aí eu olhei e falei: olha que eu tô fazendo um bom trabalho. Nem o futuro, né? Acho que eu tô fazendo um bom trabalho de dar as ferramentas e os instrumentos para que ele consiga fazer esses entendimentos. Porque para ele vai ser mais fácil de chegar no cargo de liderança do que é para mim. Com certeza. Espero que ele tome as melhores decisões. É para isso que a gente está aqui, né? Fazendo toda essa jornada. Exato. Eu falei rapidamente no episódio do Burnout sobre todas as linhas, né, de seis que estão nascendo hoje, do respeito. Então, os movimentos de diversidade, de equidade, de inclusão, de autonomia, cruzam com as novas práticas de criação de humanos, as neurocompatíveis, as respeitosas, as positivas. Eu acho que isso junto, né, ainda uma bolha da bolha dos privilegiados, mas eu quero crer que parte desses vão ter o privilégio de chegar mais rápido nas posições de liderança, que você está comentando aqui, e a partir desse novo repertório, menos egocentrado, menos para si e mais, né, protagonista nesse social, é que a gente vai acelerar algumas coisas. Porque quem vai contar o gap que tem 110 anos de mulheres e homens, e se for uma mulher preta, ele chega a quase 150 anos. Quem vai contar para seus filhos, minhas filhas e as filhas de todo mundo que tem um gap hoje dessa natureza, né, de idade? Então, é um desafio nosso enquanto sociedade. Eu costumo dizer que nas aulas que eu dou, nos lugares que eu tô, assim, a gente olha para esses dados das lacunas todas que existem e a gente vem de um histórico muito recente de democracia, de direitos igualitários e com muitas pessoas que estão nesses espaços de tomada de decisão que não têm a menor ideia da vida que a gente tem como mulher, como mãe, como população negra. A gente não tem essas pessoas, não tem essa representação. E se eu olhar para esses dados e falar, bom, eu não vou ver isso, os meus filhos não vão ver isso, deixa para lá, esse buraco aumenta. Vai andando, né? Os 110 anos a partir de agora, depois a partir do ano que vem, depois não muda, né? Então você tem a mínima esperança de que talvez os meus netos, se eu tiver netos, ou os netos dessa geração que a gente tá, possam viver numa sociedade melhor, eu vou continuar a fazer o que eu tô fazendo. É isso. A gente gosta de acreditar que esses novos humanos, né, parte do que eu trabalho aqui, que eu quero trabalhar muito nesses próximos movimentos, é tentar entender quem são, né? É menos sobre um segmento, sobre uma condição e mais sobre uma característica que move parte do seu poder, do seu eixo central de poder, de si em prol daquilo que precisa ser resolvido, né, da sua posição de privilégio. Eu acho que dentro da Bitmami, e ainda já com um próximo bloco de perguntas, Mari, vocês falam muito, além dessa rede de apoio, de suporte, de autoidentificação, que traz um monte de curas em segurança psicológica e segurança de rede, vocês falam muito também do empreendedorismo, né? Tem um dado de você, 75% das mulheres empresárias iniciaram seu empreendimento depois que se tornaram mães. Qual que é a natureza dessa decisão?
Eu acho que é a necessidade de gerar renda. Tá. É a primária. Eu acho que sim. Porque tem, óbvio, né, que a gente pode ir para as bolhas novas. Então, a bolha do maior privilégio é de você optar por se dedicar à maternidade. Mas a gente está falando de um país em que 51,1% da população é formada por mulheres. E a gente está falando de um país em que mais de 37 milhões de domicílios tem uma mulher como responsável. Se a gente olha a renda per capita do Brasil é de R$ 1.500. E a gente fala muito hoje do fenômeno da geração sanduíche, que cuida de quem está embaixo, cuida de quem está em cima, mas isso já vem desde a época da minha bisavó, da minha avó, sempre existiu. Que a gente não tinha dados, e aí a gente não sabia nomear, a gente não sabia agir com relação a isso. E a gente está nesse momento muito privilegiado de poder falar tudo que a gente está falando em todos esses espaços e de poder olhar para essas realidades de outra forma. Então, acho que o empreendedorismo vem muito como a gente fala na B2Mami de todas as mulheres serem líderes e livres economicamente. E o empreendedorismo, para muitas delas, é, de fato, a única possibilidade de gerar renda. Porque elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho, lembra do Dado? Sim. E aí, se ela é mãe, se passa por uma entrevista, mas com quem as crianças vão ficar? Quem vai cuidar do seu filho quando você está trabalhando? Ah, mas você vai ter que sair de novo porque a criança ficou doente. Ah, mas de novo, me entrevisto. Gente, entrevistas acontecem, tem intensa ou não. Sim. A diferença é que os homens mentem nos trabalhos justamente para não passarem pela mesma situação. Então, o empreendedorismo é a possibilidade da geração de emprego e renda daquela mulher, de movimentar a economia de uma outra forma. Mari, e assim, desse ponto, eu acho que tem uma realidade, como mover isso, né? A gente vem falando em vários programas aqui sobre a diversidade, né? Um dos programas que a gente trouxe nessa temporada foi a neurodiversidade, que é muito pouco falar, né? E do ponto de vista de diversidade, todo setup de uma operação, falando no linguajar das empresas, do que é novo, a tecnologia nova requer um time que vai olhar para isso, aprender conceitos, o que fazer, vai olhar para aquela tecnologia que você coloca para dentro de fácil trazer a performance e a diferencial que você gostaria que ela, quando comprou, tivesse. Algumas vezes pode até não dar muito certo, vamos ter que ajustar ela de novo. Porque quando a gente fala em inovação humana, parece que a velocidade do meu negócio talvez não esteja preparado para receber o diferente, o diverso, olhar para quem já está dentro da nossa empresa de forma mais respeitosa e inclusiva. Nós mulheres sempre estiveram lá. Porque vai ou diminuir a velocidade, ou porque a produtividade pode cair. Dani também tem uma frase, né, cara? Estende uma mão pra mãe que tá ali nesses primeiros anos da criança, que ela não é autônoma, ela é de verdade o bebê acha que ainda é parte daquela mãe, daquele organismo que ele saiu. É muito difícil, o bebê não acaba em 3 meses. Eu acho que eu tô agora com a minha filha com 4 anos, e acho que tô saindo dele. Porque eu consigo perceber que ela se entende como um indivíduo e eu consigo ser menos impactada com o ser que ela é. Tá. Como é que eu protejo esse processo? Ela me fala isso. Que a hora que você protege esse período, que você estende essa mão, seja no início, seja não demitindo, seja trazendo mais mulheres que estão grávidas no processo e assumindo que ela vai ficar só alguns meses, vai sair por vários. Cara, você vai ganhar um processo de... Eu não gosto de dizer lealdade, porque não é para isso que a gente faz as coisas para a inclusão. Mas você vai ganhar um lugar onde alguém tem um processo de gratidão, né? E é forte essa força da gratidão, que vai gerar benefícios. Pode ser, olha, mas daqui a um mês, quando ela voltou, ela saiu. Mas enquanto ela esteve lá, nesse guarda-chuva protetivo, você vai ter uma potência. Uma potência de uma mulher que tem uma energia da vida dentro dela. Eu nem sei se as empresas entendem essa linguagem. Eu acho que não. E acho isso... Acho que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso. Porque quando uma mulher avisa que ela tá grávida... Gente, vamos considerar uma gravidez a ter. São pelo menos 38 semanas para aquela criança nascer. Ela não vai nascer em uma semana assim, ela não vai nascer em 15 dias. Então, esse processo de transição e saída precisa ser cuidado. Assim como o processo de transição de volta dessa mulher também precisa ser olhado como um processo de transição de volta daquela mulher. Tem empresas que já colocam uma licença paternidade de 6 meses. E os homens não querem tirar, porque eles sentem a insegurança de sair, ficar por um período longo, embora, e voltar e não ter mais lugar naquela empresa. Por que será que eles não querem tirar?
Porque os ambientes não são seguros o suficiente para isso. É isso. E, ao mesmo tempo, tem muitas pesquisas que já mostram que o desempenho das mulheres na liderança são muito melhores para o resultado do negócio, porque olha mais para a diversidade e, com isso, traz mais possibilidades de inovação. E a gente está perdendo onde, assim? Por que essa conta não está fechando? E eu acho que é a coragem de fazer coisas novas num indivíduo, né? A gente teve também um programa que entrevistamos Mara e Camila. Mara psicóloga, Camila lá da cúpula da Unilever. E tem um caso histórico deles, né? Que durou por um período, mesmo um teste. E esses testes precisam aparecer por todos os lados, que era 2 diretoras de RH engravidaram mais ou menos no mesmo período. E ao voltar das suas licenças, entenderam que... Porque mais só do que, estou pronta, vamos trazê-la de volta. Ou seja, para atualizá-la do que aconteceu nesses 6 meses, para trazer o time de volta para ela, entregar a força de poder que ficou ausente de volta na liderança dessa pessoa, né, dessa mulher. Mas tem todo o outro lado que, quem é mãe sabe que 6 meses você está com um enorme rombo no seu coração de deixar o seu filho pequenininho, a sua filha pequenininha, longe do seu ser. Não é simples você voltar lá. Então é menos só para você me atualizar sobre o que está acontecendo aqui, e eu vou querer porque é necessário para me manter nesse trabalho que é tão essencial para a estrutura da minha família. Sim. Mas é mais sobre emocional mesmo, né? Como é isso? Como essa mãe que já não é mais, ela já não é mais aquela pessoa. A gente tem uma amiga, né, a Thaís, que ela fala assim, olha, quando você vai voltar, né, da maternidade? Voltar da onde? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho de onde eu vou voltar. Eu estou me recolocando. E eu acho que é muito importante as empresas começarem a entender. E aí o caso da Unilever é esse. Eles falam, então tá, vamos fazer um role, né, uma posição da empresa que vai ser liderada por 2 diretoras. Já que os 6 meses não foi o suficiente para vocês, vamos fazer então que a primeira diretora de RH, na mesma posição, a mesma diretoria, fique na segunda e na terça, 4 assim encontrava, passava o bastão da semana, quinta e sexta, a outra terminal. E assim foi por um período próximo dos 2 anos da criança, pelo que entendi de cada uma. É menos sobre diminuir a jornada de trabalho, também, mas é sobre novas formas de entender como é que compartilhar o poder, como é que estar mais segura psicologicamente. Foi uma tentativa. Quantas tentativas vocês estão fazendo para acomodar essa diversidade que já está entre nós há tanto tempo? E eu acho que falta muito da disponibilidade das empresas conversarem para entender a possibilidade de flexibilizar uma série de coisas. Assim como também falta a coragem de permitir que as pessoas coloquem seus filhos nas agendas. Porque se você não está aí com questão de liderança e o seu chefe te fala, mas toda hora você leva o seu filho no pediatra, eu não levo. Por que você vai levar? O cara não vai sair do trabalho para levar o filho no pediatra, ele vai continuar mentindo, dizendo que era alguma reunião ou alguma coisa que ele tinha que fazer para o trabalho, para tentar fugir de vez em quando para levar o filho no pediatra. E as mulheres também não podem. E ali, como fica essa conta? Então, eu acho que tem que ter essa disponibilidade de conversa e, claro, entender qual é o caminho do meio. Porque do jeito que tá tirando metade da força produtiva das mulheres do mercado de trabalho. E isso tem impacto na economia. E aquele mundo fala das power skills, das outras, né? Você lê o pensamento. A gente está tão necessitado de quem são essas powers, essas soft, essas human skills, que é mesmo sobre as 8 horas trabalhadas, né? A gente está às vésperas do GPT fazendo uma parte enorme do trabalho repetido da nossa sociedade. Vai liberar tempo? O que a gente vai fazer com o tempo? Vai botar mais coisa para ser feita nas 8 horas de trabalho? Ou a gente vai liberar horas de trabalho sem mexer, né, na remuneração das pessoas? Exato. E aí vamos falar das power skills, que vamos fazer a listinha aqui das principais. Lá aí fala de autonomia. O que a gente mais faz na maternidade? Fala de colaboração, sim, de criatividade, de gestão de crise. Eu tenho bois. Eles te amam e eles brigam na mesma proporção. Então, toda hora tem uma gestão de crise. A gente olha para o coletivo de maneira e fala, eles são macro. A gente tem uma perspectiva macro porque a gente tem vidas ali sob nossa responsabilidade diretamente. Não só na gestão de um time, que você também fica observando e entendendo qual é o contexto, a vivência, a experiência daquela pessoa, o momento daquela pessoa, para conseguir gerenciar e trazê-la para o comprometimento de
Se tá com um problema pessoal, vai, resolve, tá tudo bem, a gente dá conta aqui. Essa pessoa volta de outra forma, porque ela entendeu que ela tá no ambiente seguro o suficiente pra mostrar os seus perigos e suas vulnerabilidades. Por que com a maternidade a gente não faz isso? A Dani fala que quando você nega a maternidade, você tá negando uma vida. E é, de fato. É isso. Então, acho que o chamado aqui pra gente ir pro último bloco e dar um arco aqui de fechamento pra nossa conversa. Se você tivesse que orientar esses RHs, essas pessoas, esses líderes, esses profissionais, né? Porque a gente fala aqui abertamente, na hora que tá na rede, tá pra todo mundo. Sim. Querem começar a ter um olhar mais respeitoso e fazer o que é certo, né? O mantra dessa temporada. A gente faz não só porque é importante, porque tá na lei, porque tá na moda. A gente faz porque é o certo a fazer. O que você falaria para essas empresas? Ter representação. Não adianta a gente querer tomar a decisão tentando vestir o sapato de outra pessoa. O sapato não vai caber. Você vai se sentir desconfortável o suficiente para nunca mais experimentar. Então, tenham representação. A gente fala muito de representatividade. Só que também não adianta ter a pessoa única lá querendo convencer todas as outras. Precisa acontecer diferente. Tenham representação nos cargos de liderança, de tomada de decisão, para que as decisões sejam, de fato, pautadas nas necessidades das pessoas. Porque senão é isso. Eu acho que o melhor pra ir já é isso. Mas é o melhor, de fato. A gente escuta essas frases bonitas. Eu falo na primeira pessoa, eu escutava coisas que eu escutava na Betulame, amigas minhas que eram mães. Eu sempre fui respeitosa, mas não era empática. A empatia passa por sentir o outro, ter a experiência do outro. É muito difícil ter a experiência do outro. E se você é de algum gênero que não tem a capacidade de gerar vida, se você é do gênero que gera vida, mas não passou por essa experiência. E são as mais diversos recortes, você gerou essa vida. Agora imagina nos graus de dificuldade que a gente tem dentro das diversidades. Você precisa disso tudo, do contrário. O seu maior exercício de educação ainda vai ser insuficiente para você, de fato, entregar a verdade daquela situação. Estejam dispostos e disponíveis para conversar e entender os melhores caminhos. Porque isso retorna como resultado, assim, invariavelmente retorna como um resultado. E aí todo mundo fala de, porque todo mundo sai. Por que será que todo mundo sai dessa empresa? Ninguém fica. Por que será que ninguém fica? Sabe? Conversem. A gente olha... E eu gosto muito da convicção do direito das pessoas com deficiência da ONU, que tem como frase e propósito nada sobre nós sem nós. E isso cabe para todas as tomadas de decisão. Não adianta a gente querer tomar decisão por outra pessoa. Não adianta um homem determinar como tem que ser a vida de uma mulher. Não adianta uma mulher sem filhos determinar como tem que ser a rotina de uma mulher com filhos. Uma mãe que tem rede de apoio, que tem um companheiro ou uma companheira que olha para a parentalidade de uma forma mais estruturada, não consegue entender qual é a vida de uma mulher mãe solo. Tem todas as racializações também, né? As minorizações das populações. Então, a gente precisa ter representação nesses espaços, porque isso traz inovação também. Tá todo mundo olhando para a inovação. Não tem inovação se na mesma sala tiverem os mesmos perfis de pessoas, mesmas vivências, mesmas características, mesmas experiências. Não sai nada novo. Não sai. E é menos a inovação que a gente está acostumada das máquinas, né? Que traz algum processo facilitado. E mais a inovação como característica humana, nessa humanização, que traz humanidade expandida. Que é quem está desenvolvendo as máquinas. Exatamente, precisamos disso tudo e é sempre um retroalimentar, porque essa dança, o que a gente desenvolve a gente de volta. Ai, Mari, que delícia, e que necessidade, que importante tudo que a gente falou aqui. Muito obrigada, senhor Kedurles. Esse foi mais um episódio, mais um capítulo aqui do Futuro do RH, uma conversa numa simples, não é agradável, nem sempre confortável, mas a gente está falando de uma posição que se eu tivesse que desejar algo, eu desejaria nessa sociedade utópica ideal que essas mães pudessem ter uma proteção, né, nos seus primeiros 2 anos de vida. E que a escolha de trabalhar ou não tivesse menos baseada na necessidade e mais baseada na potencialidade dessa criação humana. Mas até essa existência acontecer, se é que ela vai acontecer, a gente precisa de todo mundo que tem poder sustentando o que é necessário, o que é correto fazer. Muito obrigada.